rodada foi bem importante. O Corinthians, mesmo com mais um empate, 2 empates nas últimas 2 rodadas do Brasileiro, segue líder do Brasileirão, se sustenta aí na liderança isolada do Campeonato Brasileiro e vai encarar o América de Minas no próximo domingo em casa. Aliás, né, todo mundo na pressão ali em cima do Corinthians. Vai ter clássico, Santos e Palmeiras. Quem ganhar esse clássico também tem chance de ultrapassar o Corinthians. São Paulo, que joga no sábado, também pode ultrapassar o Corinthians se vencer. Enfim, tem pressão ali no timão, está na liderança do Campeonato Brasileiro. E a gente vai falar, claro, analisar os lances polêmicos do jogo de ontem na Neoquímica Arena. Tudo bem, Pretzel? Boa noite. Tudo bem, meu caro Ricardo Capriotti. Um abraço para você, para toda a equipe. Eu acho que ontem o Corinthians, o Cássio salvou o Corinthians ontem. O Rogério Ceni salvou o Corinthians. O Rogério Ceni foi o segundo, eu acho. O primeiro o Cássio e o Rogério ajudou depois no intervalo, né? Porque, cara, eu não consigo entender. Primeiro tempo dominante do São Paulo, né? Com pelo menos 4 defesas importantes do Cássio, 1-0. E aí ele muda o time de uma maneira inapropriada, né? De uma maneira surpreendente. O que será que aconteceu no vestiário, né? Será que ele viu assim, ó, tá tão fácil o jogo que vamos fazer o seguinte, ó, vamos mexer aqui e vamos continuar indo em cima. Eu acho que ele, por toda a experiência que ele tem, não conseguia entender realmente as mudanças que ele fez. Então o Corinthians, para mim, ganhou 1 ponto e o São Paulo perdeu 2 ontem. Ontem foi o jogo, não sei se tu concorda, são 16 jogos sem vitória na Neoquímica Arena. 10 derrotas e 6 empates. Talvez ontem, dos 16, tenha sido o melhor jogo do São Paulo no estádio do Corinthians. Sim. É a grande chance de quebrar o tabu. É mesmo. Eu não me lembro de outra atuação parecida. Foi mesmo. A grande chance do São Paulo foi ontem. E eu tô com você mesmo, né? O Rogério Ceni foi muito mal. Muito mal. Deu uma mãozona pro Vitor Pereira, que tava indo mal também, né? Rogério Ceni foi muito bem no primeiro tempo, na formação do time. E o Vitor Pereira, depois na coletiva, admitiu que no primeiro tempo ele realmente o time não conseguiu se encaixar, porque ele imaginava. O Corinthians começou num 3-4-3, né? Muita gente achou que era um 3-5-2, mas era um 3-4-3. O Vitor Pereira deixou isso claro. A minha ideia era fazer um losango ali no meio de campo do Corinthians e tentar surpreender o São Paulo, não é? Com essa formação ali de um 3-4-3. Mas aí o São Paulo congestionou o meio de campo, porque o São Paulo sim estava num 3-5-2, né? Com o meio de campo ali mais congestionado e surpreendeu o Corinthians. E no primeiro tempo, eu achei que o Vitor Pereira já ia voltar com mudança do vestiário. Ele não mudou. Né? Botou o Adson. Depois ali, né? Na entrada ali, né? No intervalo. No intervalo, mas era pouco ainda. Sim. Pelo que o Corinthians produziu, ele tinha que ter mexido mais no time. Tinha que ter mexido mais. Tinha que ter O Corinthians foi muito mal no primeiro tempo. E o São Paulo voou. E aí foi o contrário, né? Porque aí o Rogério Ceni estragou o São Paulo. A mudança do Adson acabou dando certo. Ele fez o gol. Mas o Corinthians melhorou também no desempenho individual, né? Alguns jogadores, os moleques como sempre. E o meio de campo do São Paulo que dominou o primeiro tempo, que acabou com o meio de campo do Corinthians, tinham vazios gigantescos ali. Sim. No segundo tempo, o Rogério tirou o Rodrigo Nestor, que era um dos melhores jogadores em campo. Isso foi fatal também. E aí ele tirou o Reinaldo, porque com 3 zagueiros e com o Reinaldo de ala, o Reinaldo Tava muito bem o Reinaldo. O Reinaldo teve horas que virou ponta ou até meia. Sim. E aí ele botou o Patrick aberto como um ponto esquerda e abriu o meio de campo. E ao invés de 3, ficou com 2 zagueiros. O Léo virou lateral esquerdo, uma lateral esquerda defensivo. Chamou o Corinthians pro campo dele. Sim. Chamou. O Duqueiroz, que tinha feito um primeiro tempo ruim, cresceu no segundo tempo, teve espaço para avançar, para chegar na área adversária. Eu não gostei do desempenho do William e do Renato Augusto ontem. Não gostei. O próprio William admitiu, depois do jogo, que não fez um bom jogo, né? Eu já teria até substituído o Renato Augusto. O William foi substituído, o Renato Augusto ficou ainda, mas eu teria substituído também o Renato Augusto. Acho que está bem distante de ser aquele jogador lá do início da temporada, muito distante. E é aquilo, né? A molecada está salvando o Corinthians, né, Pretzel? A molecada está salvando o Corinthians. O né? quinteto milionário, eu gosto de todos, mas o quinteto milionário hoje, eu sou fã do William. O Renato Augusto é um baita de um cara, mas o Paulinho se machucou, uma pena. Então o Paulinho mas também não vem jogando bem. Mas o Paulinho, nesse momento, a gente exclui. Então o quarteto milionário hoje, William, Renato Augusto, Roger Guedes e Juliano, muito mais custo do que benefício hoje. Sim, na bola que eles estão jogando. Muito mais, né? Então, bom, mas é isso, né? Trabalho de treinador é isso. Um dia o cara acerta, outro dia o cara erra. É óbvio que o Rogério Ceni
fez as mudanças para acertar. Ninguém fala, eu vou mudar para errar, eu quero perder esse jogo aqui. Ninguém faz isso, óbvio, né? Ele queria acertar, mas não dava para entender ali o que ele queria fazer com o time jogando bem. Você tá jogando bem? Mantenha aí, segura, né? Espera um pouquinho, vê como é que o Corinthians vai voltar para o segundo tempo. De repente o Adson vai surpreender. Bom, aí eu lanço mão aqui de um contra-ataque para parar a substituição do Corinthians. Mas não, porque naquele momento quem tinha que se mexer era o Vitor Pereira, não era o Rogério Ceni. Claro. Quem tinha que se coçar ali era o Vitor Pereira. O Rogério Ceni tinha que ficar na dele ali. Deu tudo certo no primeiro tempo. E aí ele abriu o meio, cara. Ele ficou com o Igor Gomes só, Nestor. Daí ele tirou o Nestor depois, né? Isso. Ele ficou com um ataque com Éder, Caleri e Patrick. Porque o Patrick não recompôs. E nenhum articulador ali. Zero. Ninguém zero. O Igor Gomes, ali, que estava avançado no primeiro tempo, recuou no segundo. E como essa linha de 3 da frente não retomava, ficou um buraco no meio de campo. E ali o Corinthians mandou no segundo tempo. Sim. Mandou no segundo tempo. E ainda assim, né, nós comentamos sobre isso, o São Paulo teve a bola do jogo ainda no último minuto, na cabeçada do Igor Gomes. Cabeceou mal.